Funcionou. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 18. Carta da cadeia de Brigham. Grande Boulos falando sobre o Banco Central. Vamos ver já. Bora lá então, pessoal, capítulo 18. Se estiver acompanhando no futuro, lembre-se de curtir, se inscrever no canal, deixar aquele comentário que está acompanhando a leitura. E é nóis. Vamos lá então. Capítulo 18. Carta da cadeia de Brigham. Lembro-me de ter dito naquela carta que muitas vezes fiquei decepcionado por não termos tido a colaboração da igreja. Lembro-me de ter dito que muitas vezes em nossa luta a igreja havia se assemelhado a uma lanterna traseira, não a um farol dianteiro. Frequentemente, a igreja tinha sido um eco, não uma voz. 12 de abril de 1963, pastores brancos de Brigham escrevem uma carta a King pedindo-lhe que ponha um fim às manifestações. Dia 16 de abril também de 63, King responde: Nunca vou esquecer que certa manhã, creio que a primeira depois de ter sido confinado à solitária, alguém me passou um jornal. Eu o peguei e descobri uma espécie de anúncio publicado por 8 sacerdotes das principais religiões de nosso país. Eles criticavam as manifestações, chamavam-nos de extremistas, violadores da lei, adeptos da anarquia e todas essas coisas. E quando eu li, fiquei tão preocupado, até mesmo aborrecido e, em certos momentos, tão indignado que resolvi responder. Minha resposta à declaração publicada pelos 8 colegas sacerdotes do Alabama, Bispo CCJ, Carpenter, Bispo Joseph A. Durick, Rabino Milton L. Grafman, Bispo Paul Harding, Bispo Nolan B. Harmon, Reverendo George M. Murray, Reverendo Edward V. Ramage e Reverendo R. Stallings. Foi escrita em circunstâncias um tanto restritivas. Eu não tinha à minha disposição nada parecido com um bloco de anotações ou papel de carta. Comecei escrevendo nas margens do jornal em que a declaração apareceu. Prossegui utilizando fragmentos de papel de carta fornecidos por um detento negro amigável. E terminei num bloco que meus advogados acabaram tendo a permissão de me fornecer. Consegui passar o texto para fora da cadeia, por meio de um advogado e um dos meus assistentes. Embora o texto permaneça substancialmente inalterado, usei minha prerrogativa de autor para lhe dar um polimento. Dia 16 de abril de 1963. Meus prezados colegas sacerdotes. É a carta, tá, gente? Embora confinado na cadeia municipal de Brigham, tive acesso à sua recente declaração em que minhas atuais atividades são consideradas imprudentes e inoportunas. Dificilmente faço uma pausa para responder às críticas sobre meu trabalho e minhas ideias. Se fosse responder a todas as críticas que chegam à minha mesa, meus secretários teriam pouco tempo para fazer outras coisas durante o dia, se não lidar com essas correspondências. E eu não teria tempo para realizar um trabalho construtivo. Mas, como sinto que os senhores são verdadeiros homens de boa vontade e que suas críticas foram feitas com sinceridade, vou tentar responder às suas declarações em termos que espero ser pacientes e razoáveis. Penso que deveria esclarecer por que eu estou aqui em Brigham, já que os senhores foram influenciados pela visão contrária à presença de forasteiros. Eu tenho a honra de ocupar o cargo de presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, uma organização que opera em todos os estados sulistas, com sede em Atlanta, Geórgia. Temos cerca de 85 organizações afiliadas em toda a região, e uma delas é o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos do Alabama. Frequentemente compartilhamos equipes, recursos educacionais e financeiros com nossas afiliadas. Vários meses atrás, a afiliada aqui em Brigham pediu que nos preparássemos para nos envolvermos num programa de ação direta, não violenta, caso isso se fizesse necessário. Consentimos prontamente e, quando chegou a hora, mantivemos a promessa. Deste modo, eu, juntamente com vários membros da minha equipe, estou aqui porque fui convidado. Estou aqui em função de meus veículos organizacionais. Mas basicamente, porém, estou em Brigham porque a injustiça está aqui, tal como os professores do século VIII a.C.
Abandonaram suas ideias e levaram o seu "assim disse o Senhor" para muito além dos limites de suas cidades natais. E tal como o apóstolo Paulo deixou sua vila de Tarso e levou o evangelho de Jesus para os confins do mundo greco-romano. Assim também me sinto compelido a levar o evangelho da liberdade para além de minha terra natal. Tal como Paulo, tenho sempre que responder ao pedido de ajuda dos macedônios. Bom dia, Cristiano. Além disso, tenho consciência do interrelacionamento de todas as comunidades e de todo o estado. Todos os estados. Não posso ficar placidamente sentado em Atlanta sem me preocupar com o que acontece em Brigham. A injustiça em algum lugar constitui ameaça à justiça em toda parte. Estamos presos a uma rede inescapável de mutualidade, atados às vestes comuns do destino. O que afeta alguém diretamente afeta todos de forma indireta. Não podemos mais conviver com a ideia estreita e provinciana do agitador vindo de fora. Qualquer um que viva nos Estados Unidos jamais pode ser considerado um forasteiro em algum lugar do interior de suas fronteiras. Os senhores deploram as manifestações que estão ocorrendo em Brigham, mas sua declaração, lamento dizer, deixa de expressar uma preocupação semelhante com as condições que nos levaram a essas manifestações. Estou certo de que nenhum dos senhores ficariam satisfeitos com o tipo superficial de análise social que trata meramente dos efeitos sem se preocupar com as causas subjacentes. É triste que essas manifestações estejam ocorrendo em Brigham. Porém, é ainda mais triste que a estrutura do poder branco da cidade deixe a comunidade negra sem alternativa. Em toda a campanha não violenta há 4 etapas básicas: a compilação de fatos que determinem se existe injustiça, a negociação, a autopurificação e a ação direta. Em Brigham, nós passamos por todas essas etapas. Não é possível contestar o fato de que esta comunidade está mergulhada na injustiça social. Brigham é talvez a cidade mais rigorosamente segregada dos Estados Unidos. Sua terrível história de brutalidade é amplamente conhecida. Os negros têm recebido um tratamento amplamente injusto nos tribunais. Há mais casos não resolvidos de casas e igrejas de negros destruídas por bombas em Brigham do que em qualquer outra cidade dessa nação. Esses são os fatos duros, brutais. Com base nessas condições, os líderes negros tentaram negociar com as autoridades municipais, mas estas sempre se recusaram a se envolver numa negociação honesta. Assim, em setembro último, veio a oportunidade de conversarmos com líderes da comunidade econômica de Brigham. No curso das negociações, os comerciantes fizeram algumas promessas. Por exemplo, retirar das lojas os humilhantes letreiros raciais. Com base nessas promessas, o reverendo Fred Shuttlesworth e os líderes do movimento cristão pelos direitos humanos do Alabama concordaram em interromper todas as manifestações. Com o passar das semanas e dos meses, percebemos que fomos vítimas de uma falsa promessa. Os poucos letreiros temporariamente removidos voltaram para onde estava, enquanto os outros permaneceram. Tal como em muitas experiências anteriores, nossas esperanças foram frustradas e a sombra de uma decepção profunda se prejudicou sobre nós. Não tínhamos alternativa senão nos prepararmos para uma ação direta, pela qual pudéssemos usar nosso próprio corpo como meio de apresentar nossos casos diante da consciência da comunidade local e nacional. Cientes das dificuldades envolvidas, decidimos empreender um processo de autopurificação. Começamos uma série de oficinas sobre a não violência e várias vezes indagamos a nós mesmos. Você é capaz de aceitar agressões sem revidar? Você é capaz de aguentar a provocação da cadeia? Resolvemos agendar nosso programa de ação direta para a época da Páscoa, percebendo que, fora o Natal, esse é o principal período de compras do ano. Sabemos que um forte programa de retreinamento econômico seria um produto colateral da ação direta. Percebemos que esse seria o melhor momento para pressionar os comerciantes pela necessidade de mudança. Então, nos ocorreu que a eleição para o prefeito de Brigham iria acontecer em março e rapidamente resolvemos adiar nossa ação para depois da eleição. Quando descobrimos que o comissário de segurança pública, Eugene Bull Corner, tinha conseguido um número suficiente de votos para que houvesse um turno de desempate, decidimos mais uma vez adiar as manifestações, de modo que elas não pudessem ser usadas para objetivos escusos. Tal como muitos outros, esperávamos que o Sr. Connor fosse derrotado, e por isso fizemos todo esse adiamento. Tendo atendido a essa necessidade da comunidade, percebemos que nosso programa de ação direta teria de ser posto em prática sem mais delongas. Os senhores podem muito bem perguntar: por que ação direta? Por que sit-ins, passeatas e assim por diante? A negociação não é um caminho melhor?
Os senhores estão muito certos quando defendem a negociação. Com efeito, esse é o verdadeiro propósito da ação direta. A ação direta não violenta busca instaurar uma crise e fomentar tensões da tamanha proporções que uma comunidade que tenha se recusado permanentemente a negociar seja forçado a confrontar essas questões. Ela busca dramatizar um assunto de tal modo que ela não possa continuar sendo ignorada. Quando menciono a criação de tensão como parte do trabalho do participante de uma ação não violenta, isso pode parecer muito chocante. Mas devo confessar que não tenho receio da palavra tensão. Tenho manifestado sinceramente uma oposição à tensão violenta, mas existe um tipo de tensão construtiva, não violenta, que é necessária para o crescimento, tal como Sócrates percebeu ser necessário criar uma tensão mental a fim de que os indivíduos pudessem escapar da submissão aos mitos e meia-verdades para o reino da liberdade, da análise criativa e da avaliação objetiva. Vemos da mesma forma a necessidade de estímulos não violentos para criar uma sociedade, o tipo de tensão que ajudará os homens a sair das profundezas sombrias do preconceito e do racismo para os píncaros majestosos da compreensão e da fraternidade. O propósito de nosso programa de ação direta é criar uma situação de tal maneira crítica que isso abrirá inevitavelmente as portas da negociação. Desse modo, concordo com os senhores em sua defesa da negociação. Nosso amado Sul tem se atolado há tempo demais no esforço trágico de viver no monólogo e não no diálogo. Um dos pontos básicos de sua declaração é que a ação que meus companheiros e eu empreendemos em Brigham é inoportuna. Alguns perguntaram: por que vocês não deram tempo à nova administração municipal para que ela pudesse agir? A única resposta que posso dar a essa pergunta é que a nova administração de Brigham deve ser incitada a agir, da mesma forma que a sua antecessora, para que venha a fazê-lo. Estaríamos seriamente equivocados se achássemos que a eleição de Albert Boutwell para prefeito traria para Brigham uma era de prosperidade. Embora o Sr. Boutwell seja uma pessoa muito mais gentil do que o Sr. Connor, ambos são segregacionistas, devotados da manutenção do status quo. Porra, mano, se trocar isso aqui pro Bolsonaro e pro Lula, ó, vou ler isso aqui trocando Bolsonaro por Lula, vocês vão ver que dá na mesma, ó. Embora o Sr. Lula seja uma pessoa muito mais gentil do que o Sr. Bolsonaro, ambos são segregacionistas devotados à manutenção do status quo. Deu certinho, não deu? Aí é osso. Tenho esperança de que o Sr. Boutwell seja suficientemente racional para perceber a futilidade de uma resistência sistemática à dessegregação, mas ele não conseguirá perceber isso sem que haja pressão da parte dos devotos dos direitos civis. Meus amigos, devo dizer-lhes que não conseguimos uma única vitória em matéria de direitos civis sem a certo grau de depressão legítima e não violenta. Por mais lamentável que seja, é um fato histórico que os grupos privilegiados dificilmente abrem mão de seus privilégios de maneira voluntária. Os indivíduos podem enxergar a luz da moral e abandonar voluntariamente uma postura injusta, mas, como nos lembra Reinald Niebuhr, Reinald Niebuhr, os grupos tendem a ser mais imorais que os indivíduos. Graças a uma dolorosa experiência, sabemos que a liberdade nunca é voluntariamente concedida pelo opressor, deve ser exigida pelo oprimido. Para ser franco, ainda estou por me envolver numa campanha de ação direta que seja considerada oportuna, na visão daqueles que não padeceram indevidamente da moléstia da segregação. Já faz anos agora que ouço dizerem: espere. Isso soa aos ouvidos de todos os negros como uma excruciante familiaridade. Esse espere quase sempre significa nunca. Temos de reconhecer, acompanhados de um dos nossos mais distintos juristas, que a justiça por muito tempo retarda é a justiça negada. Por muito tempo retardada é a justiça negada. Já esperamos mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e garantidos por Deus. As nações da Ásia e da África agora estão caminhando à velocidade de um jato no sentido de obter independência políticas, mas nós ainda nos movemos a passo de cagado para termos direito a uma xícara de café numa lanchonete. Talvez seja fácil para quem nunca sentiu os ferrões pontiagudos da discriminação dizer: espere. Mas quando você viu turbas perversas lincharem à vontade,
suas mães e seus pais e estrangularem seus irmãos e irmãs por puro capricho? Quando viu policiais tomados pelo ódio ofenderem, baterem e até matarem seus irmãos e irmãs negras? Quando vê a ampla maioria de seus 20 milhões de irmãos negros sufocados nas cavernas herméticas da pobreza em meio a uma sociedade abastada? Quando subitamente percebe sua língua enrolada e sua fala gaguejante ao tentar explicar à sua filha de 6 anos de idade por que ela não pode ir a um parque de diversões que acabou de ser anunciado na televisão? E vê as lágrimas verterem de seus olhos quando lhe dizem que a cidade da diversão está fechada para crianças de cor? E vê as nuvens sinistras da inferioridade começando a se formar em seu pequeno céu mental? E a vê começando a distorcer sua personalidade ao desenvolver um ressentimento inconsciente em relação às pessoas brancas? Quando você tem de formular uma resposta a um filho de 5 anos que pergunta: papai, por que os brancos tratam tão mal as pessoas de cor? Quando você faz uma viagem interestadual e é obrigado a dormir noite após noite no espaço desconfortável de seu automóvel porque nenhum hotel o aceita? Quando você é humilhado dia após dia por cartazes perturbadores indicando brancos e pessoas de cor, quando seu primeiro nome passa a ser crioulo, seu nome do meio passa a ser moleque, independente da sua idade, seu último nome passa a ser João, e a sua esposa e a sua mãe nunca são tratadas respeitosamente pelo título de senhora. Quando você é assolado de dia e assombrado de noite pelo fato de ser um negro, vivendo constantemente com cautela, sem nunca saber o que vai acontecer em seguida, e é atormentado por medos internos e ressentimentos externos, quando enfrenta eternamente o sentimento corrosivo de não ser ninguém. Então você vai compreender por que achamos difícil esperar. Chega um momento em que o copo do desespero transborda e homens e mulheres não mais se dispõem a serem lançados no abismo da desesperança. Espero, senhores, que sejam capazes de entender nossa legítima e inevitável impaciência. Os senhores manifestam bastante ansiedade em relação à nossa disposição de violar as leis. Trata-se, de certo, de uma preocupação legítima. Uma vez que exortamos tão entusiasmadamente as pessoas a obedecer à decisão da Suprema Corte de 1954 que considerou ilegal a segregação nas escolas públicas, à primeira vista pode parecer um paradoxo violarmos as leis de maneira consciente. Poder-se-ia muito bem indagar: como vocês podem defender que algumas leis sejam violadas e outras obedecidas? A resposta está no fato de que há 2 tipos de lei, as justas e as injustas. Eu seria o primeiro a defender a obediência às leis consideradas justas. Temos uma responsabilidade não apenas jurídica, mas também moral, de obedecer às leis que consideramos justas. Inversamente, temos a responsabilidade moral de desobedecer às leis que consideramos injustas. Eu concordaria com Santo Agostinho quando ele afirma que uma lei injusta não é absolutamente uma lei. Ora, qual é a diferença entre as duas? Como se determina se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código elaborado pelo homem, que se enquadra na lei moral ou na lei divina. Uma lei injusta é um código que não se harmoniza com a lei moral. Para usarmos os termos de São Tomás de Aquino, uma lei injusta é uma lei humana que não tem raízes na lei natural e eterna. Toda lei que eleva a personalidade humana é justa. Toda lei que a degrada é injusta. Os estatutos da segregação são todos injustos, porque a segregação distorce a alma e prejudica a personalidade. Ela dá àquele que segrega um falso sentimento de superioridade, ao que é segregado um falso sentimento de inferioridade. A segregação, para usarmos a terminologia do filósofo judeu Martin Buber, substitui uma relação eu-tu por uma relação eu-isso e acaba rebaixando a pessoas a condições de coisas. Logo, a segregação não é apenas incorreta do ponto de vista político, econômico e sociológico, mas também é moralmente errônea e pecaminosa. Paul Tillich disse que o pecado é uma forma de separação. A segregação não seria uma expressão existencial da trágica separação humana, seu pavoroso estranhamento, sua terrível degradação? É por isso que posso exortar os homens a obedecer à decisão da Suprema Corte de 1954, por ser moralmente correta, e ao mesmo tempo incitá-los a desobedecer às posturas segregacionistas, por serem moralmente ilegítimas. Consideremos um exemplo mais concreto das leis justas e injustas. Uma lei injusta é um código que um grupo majoritário em termos numérico ou de poder impõe a um grupo minoritário, mas não a si mesmo.
Essa é a diferença juridicamente legitimada. No mesmo sentido, uma lei justa é um código que a maioria impõe à minoria, estando ela mesma disposta a segui-lo. É a igualdade juridicamente legitimada. Deixe-me dar outra explicação. Uma lei é injusta se é imposta a uma minoria que, em resultado de lhe ser negado o direito de voto, não participou de sua aprovação ou elaboração. Quem é capaz de dizer que o legislativo do Alabama, responsável pela introdução de leis segregacionistas, foi democraticamente eleito? Por que todo esse estado, todo tipo de método perverso é utilizado para evitar que os negros se registrem como eleitores? E existem alguns condados em que, embora a maioria da população seja negra, não há um único negro em condições de votar. Será que alguma lei adotada em tais circunstâncias poderia ser vista como democraticamente estruturada? Por vezes, uma lei é aparentemente justa, porém injusta em sua aplicação. Por exemplo, eu já fui preso sob a acusação de participar de uma passeata não autorizada. Ora, não há nada de errado em haver uma postura que exige autorização para se fazer uma passeata. Mas essa postura se torna injusta quando usada para manter a segregação e negar a cidadãos os privilégios garantidos pela primeira emenda, de se reunirem e protestarem pacificamente. Espero que os senhores consigam perceber a distinção que estou tentando assinalar. De modo algum defendo que se contorne ou desafie a lei, como faria um segregacionista fanático, e isso levaria à anarquia. Quem infringe uma lei injusta deve fazê-lo abertamente, de maneira amorosa e com a disposição de aceitar a penalidade. Eu afirmo que o indivíduo que infringe a lei considerada injusta por sua consciência e que aceita de boa vontade a pena de prisão a fim de despertar a consciência da comunidade em relação a essa injustiça, está na realidade expressando o maior respeito possível pela lei. Evidentemente, não há nada de novo em relação a esse tipo de desobediência civil. Ela foi exposta de maneira sublime na recusa de Sandraque, Mesaque e Abednego a obedecer às leis de Nabucodonosor, com base em que uma lei moral mais elevada estava em jogo. Também foi soberbamente praticada pelos primeiros cristãos, que se dispunham a enfrentar leões sanguinários e a dor excruciante das lacerações em vez de se submeterem a determinadas leis do Império Romano. Até certo ponto, a liberdade acadêmica é hoje em dia uma realidade porque Sócrates praticou a desobediência civil. Em nossa nação, a festa do chá de Boston representou um grande ato de desobediência civil. Nunca deveremos esquecer que tudo aquilo que Adolf Hitler fez na Alemanha foi legal. E tudo o que os lutadores pela liberdade fizeram na Hungria foi ilegal. Era ilegal ajudar e confortar um judeu na Alemanha hitlerista. Mesmo assim, estou certo de que, se tivesse vivido na Alemanha naquela época, eu teria ajudado e confortado meus irmãos judeus. Se hoje em dia eu vivesse num país comunista em que certos princípios caros à fé cristã são reprimidos, defenderia abertamente a desobediência das leis e antirreligiosas desse país. Devo fazer honestamente duas confissões a vocês, meus irmãos cristãos e judeus. Em primeiro lugar, devo confessar que nos últimos anos fiquei seriamente decepcionado com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que o grande obstáculo que o negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é um membro do Conselho dos Cidadãos Brancos ou a KKK, mas o branco moderado, mais devotado à ordem do que à justiça, que preferem uma paz negativa do que a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença da justiça, que constantemente afirma: concordo com você em relação ao seu objetivo, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta. Que acredita, paternalisticamente, ser capaz de estabelecer a agenda para a liberdade de um outro homem que vive segundo um conceito mítico de tempo e que constantemente aconselha o negro a esperar por um momento mais conveniente. A compreensão superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta daquelas de má vontade. A aceitação indiferente é mais desconcertante do que a rejeição direta. Eu esperava que os brancos moderados compreendessem que a lei e a ordem existem com a finalidade de estabelecer a justiça, e que, quando não atingem esse propósito, se tornam represas perigosas e estruturadas que bloqueiam o fluxo do progresso social. Eu esperava que os brancos moderados entendessem que a atual tensão no Sul é uma fase de transição necessária para uma paz repugnantemente negativa, em que o negro aceitava passivamente uma condição injusta para uma paz positiva e substantiva.
em que todos os homens irão respeitar a dignidade e o valor da personalidade humana. Na verdade, os que se envolveram na ação direta não violenta não são os responsáveis pela tensão, apenas trazendo à superfície a tensão oculta já existente. Nós a trazemos para o ar livre, onde pode ser vista e enfrentada, como um furúnculo que não pode ser curado enquanto estiver oculto, mas precisa ser exposto com toda a sua feiura em medicina, a medicina natural do ar e da luz. Também a injustiça deve ser exposta, com todas as tensões criadas por essas exposições, à luz da consciência humana e ao ar da opinião nacional, para que possa ser curada. Salve Michael, Pai Sem Voz. Em sua declaração, os senhores afirmam que nossas ações, embora pacíficas, devem ser condenadas porque provocam a violência. Mas seria essa uma afirmação lógica? Não significa condenar o homem que foi assaltado porque o fato de ter dinheiro provocou esse ato malévolo? Não é como condenar Sócrates porque suas investigações filosóficas e seu compromisso inflexível com a verdade provocaram a ação da turba desencaminhada que o fez beber cicuta? Não é como condenar Jesus porque sua consciência de um único Deus e sua permanente devoção à vontade dele provocaram um ato maligno da sua crucificação? Temos que perceber que, tal como tem sustentado conscientemente os tribunais federais, é errado pressionar o indivíduo a interromper seus esforços para garantir seus direitos constitucionais básicos, porque essa busca pode gerar violência. A sociedade deve proteger o assaltado e punir o assaltante. Eu também esperava que os brancos moderados rejeitassem um mito referente ao tempo em relação à luta por liberdade. Acabei de receber uma carta de um irmão branco do Texas, diz eles. Todos os cristãos sabem que as pessoas de cor vão acabar obtendo a igualdade de direitos, mas é possível que vocês estejam numa corrida religiosa rápida demais. A cristandade levou quase 2000 anos para ser o que é. Os ensinamentos de Jesus levavam algum tempo para se transformar em realidade. Essa atitude deriva de uma visão do tempo tragicamente incorreta, da noção estranhamente irracional de que existe algo no próprio fluxo do tempo que irá curar de maneira inevitável todos os males. Na verdade, o tempo em si é neutro. Pode ser usado de modo construtivo ou destrutivo. Sinto cada vez mais que as pessoas de má vontade têm usado o tempo de modo mais eficaz do que as de boa vontade. Teremos de nos arrepender nesta geração não somente das palavras e ações odiosas dos maus, mas também do silêncio estarrecedor dos bons. O progresso humano nunca avança sobre as rodas da inevitabilidade. Ele vem por meio dos esforços incessantes de homens desejosos de serem colaboradores de Deus. E sem esse trabalho duro, o tempo em si se transforma num aliado das forças da estagnação social. Devemos usar o tempo de maneira criativa, consciente de que sempre é possível fazer o certo. Agora é hora de concretizar a promessa da democracia e transformar nossa iminente elegia nacional num salvo criativo de fraternidade. É chegado o momento de tirar nossa política nacional das areias movediças da injustiça racial e levá-la para a rocha sólida da dignidade humana. Os senhores classificam nossa atividade em Brigham de extremista. A princípio, fiquei muito desapontado pelo fato dos colegas de sacerdócio considerarem extremistas nossos esforços não violentos. Comecei a pensar sobre o fato de que eu estou no meio de duas forças opostas na comunidade negra. Uma delas é a da complacência, construída em parte de negros que, em resultado de longos anos de opressão, foram de tal modo privados do respeito próprio e do senso de ser alguém que se ajustaram à segregação. E, em parte, de uns poucos negros de classe média que, em função de um diploma acadêmico e da segurança econômica, e também porque lucram de alguma forma com a segregação, tornaram-se insensíveis aos problemas que afligem as massas. A outra forma é a do ressentimento e do ódio, que se aproxima perigosamente da apologia à violência. Ela se expressa nos vários grupos de nacionalistas negros que se espalham pelo país, o maior e mais conhecido deles sendo o movimento muçulmano de Elijah Muhammad, nutrido pela frustração do negro em função da permanência da discriminação racial. Esse movimento é constituído de pessoas que perderam a fé em seu país, repudiaram totalmente a cristandade e concluíram que o homem branco é um incorrigível demônio. Tentei equilibrar-me entre essas duas forças, dizendo que não devemos imitar nem o não faz nada,
dos complacentes, nem o ódio e o desespero dos nacionalistas negros, pois existe um caminho muito melhor de amor e protesto não violentos. Sou grato a Deus porque, mediante a influência da Igreja Negra, a via não violenta se tornou parte dessa luta. Se essa filosofia não tivesse surgido, a essa altura mais ruas do Sul estariam, estou convencido, cobertas de sangue. E também estou convencido de que, se nossos irmãos brancos desprezarem como demagogos e agitadores forasteiros aqueles de nós que empregam a ação direta não violenta, e se recusarem a apoiar essas ações, milhões de negros irão buscar, por frustração ou desespero, o consolo e a segurança nas ideologias nacionalistas negras, o que levaria inevitavelmente a um pesadelo racial assustador. As pessoas oprimidas não podem permanecer nessas condições eternamente. O anseio por liberdade acaba se manifestando, e foi isso que aconteceu com o negro americano. Alguma coisa interior o fez lembrar de seu direito de nascença à liberdade, e alguma coisa exterior o fez lembrar de que isso pode ser obtido. Conscientemente ou não, ele foi tomado pelo Zeitgeist, e, justamente com seus irmãos negros da África e seus irmãos morenos e amarelos da Ásia, da América do Sul e do Caribe, o negro dos Estados Unidos está caminhando com um forte sentido de urgência em direção à terra prometida da justiça social. Quem reconhece esse impulso vital que engolfou a comunidade negra deve entender prontamente por que essas manifestações públicas estão acontecendo. O negro tem muitos ressentimentos contidos e frustrações latentes e precisa dar vazão a eles. Assim, deixem que ele faça passeatas, deixem que realize a peregrinação de oração à sede da prefeitura. Deixem que faça as viagens da liberdade e tentem compreender por que ele precisa fazer tudo isso. Se essas emoções reprimidas não tiverem vazão por vias não violentas, vão manifestar-se por meio da violência. Não é uma ameaça, mas um fato histórico. Por isso, eu não disse ao meu povo, livrem-se da sua insatisfação. Em vez disso, tentei dizer que essa insatisfação normal e saudável pode ser canalizada para o escoadouro criativo da ação direta não violenta. E agora essa abordagem está sendo chamada de extremista. Mas embora eu de início tenha ficado desapontado ao ser classificado de extremista, continuo a pensar no assunto. Fui ficando cada vez mais satisfeito com o rótulo. Jesus não foi também um extremista do amor? Amai-vos os inimigos, abençoai quem vos amaldiçoa, e rezai pelos que vos desprezam e perseguem. Amós também não foi um extremista da justiça? Que o direito flua como água e a justiça como um riacho perene. Paulo também não foi um extremista do evangelho cristão? Trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Martinho Lutero também não foi um extremista? Eis-me aqui, não posso fazer de outra forma, que Deus me ajude. E John Bunyan. Prefiro ficar na prisão até o fim dos meus dias a fazer uma carnificina em minha consciência. E Abraham Lincoln. Esta nação não pode sobreviver sendo metade escrava e metade livre. E Thomas Jefferson. São verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais. Assim, a questão não é se seríamos extremistas, mas de que tipo de extremistas seríamos nós. Seremos extremistas do amor ou do ódio? Seremos extremistas pela preservação da injustiça ou pela ampliação da justiça? Naquele cenário dramático do Monte Calvário, 3 homens foram crucificados. Não devemos esquecer que os 3 tinham sido condenados pelo mesmo crime, o crime de extremismo. Depois eram extremistas da imoralidade. 2 eram extremistas da imoralidade, portanto estavam abaixo do padrão de seu meio. O outro, Jesus, era um extremista do amor, da verdade e da bondade, e assim estava acima do padrão de seu meio. Talvez o Sul, a nação, o mundo tenha uma enorme carência de extremistas criativos. Eu esperava que os brancos moderados pudessem perceber essa necessidade. Talvez estivesse sendo otimista demais. Talvez tivesse uma expectativa exagerada. Suponho que deveria ter percebido que poucos membros da raça opressora podem entender os gemidos profundos e os anseios apaixonados da raça oprimida. Aqui um número menor ainda tem uma visão que lhes permite enxergar que a injustiça pode ser eliminada por uma nação poderosa, persistente e determinada. Sou grato, contudo, pelo fato de alguns de nossos irmãos brancos do Sul terem aprendido o significado dessa revolução social e se comprometido com ela. Ainda são pouco em quantidades, mas grande em termos de qualidade. Alguns, como Ralph
McGill, Lillian Smith, Harry Golden, James McBride Debs, Ann Braden e Sarah Poulton. O Sarah é igualzinho o seu, Sarah. Sarah. Sarah Patton Boyle tem escrito sobre nossas lutas em termos eloquentes e proféticos. Outros têm se unido a nós em passeatas por inumeráveis ruas do sul. Tem se exaurido em fétidas cadeias infestadas de baratas, sofrendo o abuso e a brutalidade de parte de policiais que os veem como imundos amantes de crioulos. Diferentemente de tantos de seus irmãos e irmãs moderados, eles reconheceram a urgência do momento e perceberam a necessidade de vigorosos antídotos de ação para combater a doença da segregação. Tá rolando uma música? Porra! Foi mal, velho. Caralho, perdi toda a leitura agora por causa da porra da música, velho. Não vou poder subir a porra da leitura. Caralho, depois que eu terminei o capítulo... Ai, meu Deus, tá quase no final e vocês avisam. Para combater a doença da segregação. Permitam-me falar de outra decepção. Fiquei enormemente desapontado com a igreja e sua liderança. Evidentemente, há algumas notáveis exceções. Não me esqueci do que cada um dos senhores já assumiu posições importantes sobre esse tema. Eu o cumprimento, Reverendo Stalin, por sua postura cristã no último sábado, ao dar boas-vindas aos negros que compareceram aos serviços religiosos de sua igreja naquele dia. Realizado com base na integração, eu cumprimento os líderes católicos desse estado por terem integrado, vários anos atrás, o Spring Hill College. A despeito, porém, dessas notáveis exceções, devo honestamente reiterar que tenho ficado desapontado com a igreja. Não estou dizendo isso como aquele crítico negativo de que sempre consegue encontrar alguma coisa errada na igreja. Digo isso como um ministro do evangelho que ama a igreja, que se nutriu no seu peito, que tem sido sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto a corda da vida continuar se esticando. Nem percebi, Michael. Tava legal com trilha sonora. Caraca, velho, que loucura. Que viagem. Quando fui subitamente catapultado à liderança dos protestos do ônibus em Montgomery, Alabama, alguns anos atrás, achei que seríamos apoiados pela Igreja Branca. Achei que os pastores, padres e rabinos brancos do Sul estariam entre os nossos mais fortes aliados. Em vez disso, alguns têm sido adversários declarados, recusando-se a entender o movimento pela liberdade e difamando seus líderes, enquanto muitos outros se mostraram mais cautelosos que corajosos e permaneceram em silêncio com a proteção anestésica dos vitrais de suas igrejas. Apesar de meus sonhos frustrados, vim para Brigham com a esperança de que a liderança religiosa branca desta comunidade pudesse perceber a justiça de nossa causa e, com um profundo interesse moral, fosse capaz de funcionar como um canal através do qual nossas queixas pudessem chegar às estruturas de poder. Eu esperava que cada um dos senhores pudesse entender. Mais uma vez, porém, fiquei desapontado. Ouvi numerosos líderes religiosos do Sul aconselhando os fiéis de suas igrejas a obedecerem à decisão contra a segregação, porque essa é a lei. Mas queria ouvir pastores brancos declarando: sigam esse decreto porque a integração é moralmente correta e porque o negro é seu irmão. Em meio às gritantes injustiças infligidas ao negro, vi religiosos brancos colocando-se de lado e vocalizando irrelevâncias piedosas e trivialidades farisaicas. Em meio a... Pô, isso aqui podia ser uma prateleira da tier list, né? Ó. Irrelevância piedosa ou trivialidades farisaicas. Porra, vou até anotar isso aqui, velho, que isso aqui é bom, hein? Vou até anotar isso aqui, que isso aqui é bom demais. Não pode ser duas prateleiras aqui, não pode? Para os jornalistas? Pode ser também.
Em meio a uma vigorosa luta para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica, ouvi muitos pastores dizerem: trata-se de questões sociais nas quais o evangelho não tem nenhum interesse real. Eu vi muita igreja se dedicando a uma religião totalmente transcendental, que estabelece uma distinção estranha, não bíblica, entre corpo e alma, sagrado e secular. Viajei de cima a baixo pelo Alabama, pelo Mississippi e por todos os estados do sul, em dias abafados de verão e frescas manhãs de outono. Observei as belas igrejas do sul, com suas torres elevadas apontando para o céu. Contemplei as silhuetas de seus amplos prédios destinados à educação religiosa. E muitas vezes me percebi perguntando: que tipo de pessoa frequenta essa igreja? Qual é o Deus delas? Onde estavam suas vozes quando os lábios dos governos Bernard verterem palavras de discordância e negação? Onde estavam elas quando o governo Wallace fez um apelo estridente ao desafio e ao ódio? Onde estavam as vozes de apoio quando homens e mulheres negros, humilhados e fatigados, decidiram sair das masmorras sombrias da complacência para as luminosas colinas do protesto criativo? Salve, Marceleira. Sim, essas perguntas ainda estão em minha mente. Com uma profunda decepção, tenho lamentado a indiferença da igreja, mas tenho certeza que as minhas lágrimas são de amor. Não pode haver uma decepção profunda se não houver um amor igualmente profundo. Sim, eu amo a igreja. Como poderia ser de outra forma? Estou na posição verdadeiramente singular de filho, neto e bisneto de pastores. Sim, vejo a igreja como um corpo de Cristo. Mas, sim, como maculamos e desfiguramos esse corpo com o descaso social e o medo de sermos não conformistas. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. O tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por sua crença. Naqueles dias, a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas e imediatamente tentavam prendê-los por serem perturbadores da paz e agitadores forasteiros. Mas os cristãos continuavam sua marcha, na convicção de que constituíam uma colônia do céu, da qual se exigia a obediência a Deus, não aos homens. Pequenos em números, eram grandes em seus compromissos, estavam intoxicados demais pelo divino para serem astronomicamente intimidados. Com seu esforço e exemplo, puseram fim a perversidades antigas como o infanticídio e as lutas de gladiadores. Agora as coisas são diferentes. Assim, com frequência a igreja é uma voz fraca, improdutiva, com um som ambíguo. Assim, com frequência, a igreja é uma arquidefensora do status quo, longe de ser ameaçada pela presença da igreja. A estrutura de poder da comunidade em geral é consolada por sua aprovação silenciosa e muitas vezes declarada das coisas como elas são. Mas o julgamento divino se impõe à igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar e a lealdade de milhões e ser desprezadas como um clube social irrelevante sem significado no século XX. Ai, palavras duras, hein? Palavras duras, hein? Vou ler de novo. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar a lealdade de milhões e ser desprezada como um clube social irrelevante sem significado no século XX. Todo dia travo conhecimento com jovens cuja decepção com a igreja se transformou em repulsa declarada. Printa. Vou printar isso aqui que vai ser um corte por Reels. Toma esse print. Martin Luther King prevendo o futuro aí. Palavras duras, hein? Não? Pode ser que mais uma vez eu tenha sido demasiado otimista. Será que a religião organizada é tão inextricavelmente ligada ao status quo que seja incapaz de salvar a nação e o mundo? Talvez eu deva orientar minha fé para a igreja espiritual interna, a igreja dentro da igreja, como a verdadeira eclesia e a esperança do futuro.
Mais uma vez, porém, agradeço a Deus pelo fato de algumas almas nobres das fileiras da religião organizada terem rompido as cadeias paralisantes do conformismo e se juntado a nós como participantes ativos da luta pela liberdade. Elas abandonaram suas congregações seguras e caminharam junto conosco pelas ruas de Albany, Geórgia. Atravessaram as rodovias do Sul, em tortuosas viagens pela liberdade. Sim, elas foram para a cadeia conosco. Algumas foram desligadas de suas igrejas, perderam o apoio de seus bispos e colegas pastores, mas agiram na fé de que um certo derrotado é mais forte do que o mal triunfante. Seu testemunho tem sido o sal espiritual que preserva o verdadeiro significado do Evangelho. Nesses tempos atribulados, elas cavaram um túnel de esperança atravessando a montanha sombria da decepção. Boa tarde, Fazenda. Espero que a Igreja, como um todo, possa encarar o desafio desse movimento decisivo. Mas mesmo que ela não venha ajudar a justiça, não me desespero em relação ao futuro. Não tenho dúvidas sobre o resultado de nossa luta em Brigham. Mesmo que atualmente nossos motivos sejam incompreendidos, vamos atingir o objetivo da liberdade em Brigham e em toda a nação, porque o objetivo desse país é a liberdade. Embora maltratados e desprezados, nosso destino está ligado aos Estados Unidos. Antes de os peregrinos aportarem em Plymouth, nós estávamos aqui. Antes que a pena de Jefferson gravasse as grandiosas palavras da Declaração de Independência nas páginas da história, nós estávamos aqui. Por mais de 2 séculos, nossos antepassados trabalharam nesse país sem ganhar salários. Fizeram do algodão um rei. Construíram as casas de seus senhores, sofrendo enormes injustiças e vergonhosa humilhação. E mesmo assim, com uma vitalidade imensurável, continuaram a florescer e a se desenvolver. Se as inexprimíveis crueldades da escravidão não conseguiram fazer-nos parar, a oposição que agora enfrentamos certamente vai fracassar. Vamos ganhar nossa liberdade porque a herança sagrada da nossa nação e a eterna vontade de Deus estão incorporadas às nossas clamorosas demandas. Antes de concluir, sinto-me forçado a mencionar outro aspecto da sua declaração que me perturbou profundamente. Os senhores elogiaram enfaticamente a polícia de Brigham por ter mantido a ordem e evitado a violência. Duvido que os senhores tivessem elogiado com tanta ênfase a força policial se tivesse visto seus cães cravando os dentes em negros desarmados, não violentos. Duvido que os senhores tivessem sido tão rápidos na decisão de elogiar os policiais se tivessem observado o tratamento ofensivo e desumano dispensado aos negros aqui na cadeia municipal. Se os tivessem visto empurrando e ofendendo mulheres e jovens negros. Se os tivessem visto esbofetando e chutando velhos e meninos negros. Se estivessem lá para observar quando eles, em 2 ocasiões, se recusaram a nos dar comida porque desejávamos cantar nossos hinos em conjunto. Não posso juntar-me aos senhores quando elogio o departamento de polícia de Brigham. É verdade que a polícia exerceu certo grau de disciplina ao lidar com os manifestantes. Nesse sentido, sua conduta em público foi não violenta. Mas para que fim? Para preservar o sistema perverso da segregação. Nos últimos anos tenho afirmado frequentemente em minhas pregações que a não violência exige que os meios que usamos sejam tão puros quanto os nossos objetivos. Tentei deixar claro que é errado usar meios imorais para atingir objetivos morais. Mas agora devo afirmar que é igualmente errado, ou talvez ainda mais, usar meios morais para atingir objetivos imorais. Talvez o Sr. Connor e seus policiais tenham sido suficientemente não violentos em público, da mesma forma que o chefe Pritchett em Albany, Geórgia. Mas eles usaram os meios morais da não violência para manter o objetivo imoral da injustiça racial. Como disse o T.S. Eliot, a suprema tentação é a maior traição, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Gostaria que tivesse elogiado os manifestantes e participantes dos sit-ins de Brigham por sua coragem sublime, sua disposição de sofrer e sua surpreendente disciplina em meio a grandes provocações. Um dia o Sul vai reconhecer seus verdadeiros heróis. Eles serão os James Meredith, dotados do nobre senso de propósito que os capacita a enfrentar turbas desdenhosas e hostis, e com a solidão angustiante que caracteriza a vida dos pioneiros.
Eles serão as mulheres negras idosas, oprimidas, agredidas, simbolizadas por uma senhora de 72 anos de Montgomery, Alabama, que se levantou com seu senso de dignidade e, juntamente com seu povo, resolveu não viajar em um ônibus segregado, e que respondeu com uma profundidade em desacordo com as normas da gramática a uma pessoa que lhe perguntou sobre sua disposição. Meus pés tá cansado, mas minha alma tá sossegada. Eles serão os jovens alunos do ensino secundário e universitário, os jovens ministros do Evangelho e uma multidão de parentes mais velhos, sentando-se de forma corajosa e não violenta em lanchonetes e dispostos a ir para a cadeia por motivo de consciência. Um dia o Sul vai saber que, quando esses filhos deserdados de Deus ocuparem essas lanchonetes, estavam na verdade defendendo o que há de melhor no sonho americano e os valores mais sagrados da herança judaico-cristã, trazendo, assim, nossa nação de volta às grandes fontes da democracia que foram abertas pelos pais fundadores ao formularem a Constituição e a Declaração de Independência. Nunca tinha escrito uma carta tão longa. Temo que seja longa demais para tomar seu precioso tempo. Posso lhe garantir que ela seria bem mais curta se eu a estivesse redigindo numa escrivaninha confortável, mas que se pode fazer quando se está sozinho numa pequena cela se não escrever longas cartas, ter longos pensamentos e rezar longas orações? Se eu disse alguma coisa nessa carta que exagere os fatos, indicando uma impaciência irracional, peço-lhes que me perdoem. Se disse alguma coisa que os minimize, indicando que minha impaciência me permite concordar com algo que esteja aquém da fraternidade, peço a Deus que me perdoe. Espero que esta carta os encontre forte em sua fé. Também espero que as circunstâncias logo tornem possível que eu me encontre com cada um dos senhores, não como líder integracionista ou dos direitos civis, mas como colega de sacerdócio e irmão cristão. Hoje você não foi lá ainda não? Que susto, eu achei que era fantasma. Que fantasma, menino? Me respeita. Vou querer. Esperamos que as nuvens sombrias do preconceito racial logo se afastem e a neblina profunda da incompreensão se disperse das nossas comunidades mergulhadas no medo, e que numa manhã não muito distante, as reluzentes estrelas do amor e da fraternidade venham a brilhar sobre nossa grande nação com toda a cintilante beleza. Seu irmão na causa da paz e da fraternidade, Martin Luther King. Palavras duras, hein? Tomaram pito, hein? Os caras tomaram pito, hein?